Bom dia, primeiro ano! Estamos hoje para dar continuidade ao nosso trabalho com a literatura e hoje nós vamos iniciar o estudo de um tema bastante legal, bastante importante. Por quê? Porque já vai tratar do nosso país, do Brasil. Então, nós vamos dar início hoje à literatura informativa. A jesuítica faz parte também, porque ela faz parte da literatura do quinhentismo, mas vai ficar mais para frente. Então, por hora, nós vamos ver um pouquinho sobre a literatura informativa. Então, nós vamos iniciar, vamos trabalhar com algumas atividades da apostila. Então, eu quero que vocês abram lá na página 33 para nós podermos fazer o acompanhamento das atividades. Então, gente, nessa época, a literatura ela é conhecida como quinhentismo, tá? Por quê? Porque aconteceu na época de 1500, né? E quando de acordo com as grandes navegações, quando o Pero Vaz de Caminha escreveu a carta, né, que é a carta falando sobre o descobrimento do Brasil, ele falou sobre a fauna, sobre a flora exuberante que havia aqui no lugar recém-descoberto. Também ele fala sobre as riquezas, na verdade, que ainda não tinham sido exploradas e principalmente sobre o povo. Então é isso que nós vamos ver. Nós vamos estudar um pouquinho sobre essa parte que é bem importante para que vocês reconheçam e iniciem o estudo da literatura agora no Brasil, tá? Então, gente, no início, ali na página 33, vocês têm essa imagem, né? Então, essa imagem é uma imagem bastante interessante para nós analisarmos. Por quê? Porque nós precisamos identificar o que mais nos chama atenção nessa imagem. Pensem lá, gente. O que você, por exemplo, o que mais te chamou atenção nessa imagem? Né? Eu, por exemplo, se eu fosse colocar o que mais me chamou a atenção foi essa relação que o português demonstrou com o índio, né? Então, quando ele está oferecendo os objetos para os índios, isso eu já achei assim bem legal. Aí tem mais uma questão aqui para a gente pensar. Como você acredita ter sido esse primeiro contato? Será que esse primeiro contato foi amigável, como a gente observa nessa imagem, os índios todos parados, né? Ali felizes, de repente, de estar chegando alguém diferente? Ou foi algo mais, como que eu posso dizer uma palavra assim para vocês? Chocante, né? Impactante. Como que foi? Então, na tua idealização em relação a essa imagem, qual foi a tua ideia em relação a esse primeiro contato? Né? Então, isso é algo que a gente precisa pensar. Né? Por quê? Porque foi a partir daí que o Brasil começou a ser reconhecido. Como o quê? Como um lugar descoberto. Né? Por quem? Pelos portugueses. Tá? Aí, gente, ainda na página 33, vocês têm algumas questões ali que vocês podem fazer a resposta ali em cima, que tem um espacinho meio claro, vocês podem colocar ali, ou se quiserem fazer no caderno, ou se vocês quiserem fazer num post-it também. Então, nós temos ali a seguinte questão. Nessa imagem, pode-se observar o contato entre indígenas e homens brancos. O contato entre essas duas culturas foi marcado ao longo de nossa história, por uma série de encontros e desencontros. Pense em alguns exemplos e exponha-os à turma. Pensem lá, gente. Quais exemplos vocês poderiam identificar, colocar em relação a esse encontro, a esse desencontro, né? Também que a gente pode pensar em relação à parte cultural. O que você pode colocar? Pause um pouquinho o vídeo, escreva lá o que você acha, né? O que você, de repente, acredita que pode ter acontecido, né? Então, pessoal, além do que você imaginou lá, né, a gente pode dizer o quê? Que nós temos um intercâmbio cultural quando o português chega ao Brasil. Por quê? Porque o português trouxe a sua cultura, enquanto o índio demonstrou a cultura dele. Né? Outra coisa também importante que a gente pode colocar aqui como algo importante é o que? O resgate e a preservação da cultura indígena.
né? Então, quando o homem branco chegou no território indígena, automaticamente a gente precisa pensar o quê? Que ele quis impor a sua cultura para o povo indígena. Mas o indígena, ele quis fazer o quê? Ele quis preservar a sua cultura. Né? Então, será que nessa relação, nesse embate entre o que o português trouxe e o que o indígena tem, será que não houve algum momento que por exemplo, alguém não aceitou alguma coisa? Isso não pode ter causado algum problema em relação a esse choque cultural, né? Algo a se pensar. Aí na questão 2. No momento em que os portugueses chegaram ao Brasil, em 22 de abril de 1500, estima-se que o território brasileiro fosse habitado por 5 milhões de indígenas. Por quais motivos houve um decréscimo acentuado dessa população durante o período da colonização? Decréscimo, diminuição. Por que será, gente? Por causa da dominação territorial, né? Então, como houve embate entre portugueses e indígenas, muitos indígenas foram mortos, por isso esse decréscimo, tá? Então, por causa da dominação territorial, onde muitos indígenas foram mortos por portugueses, né? Por pessoas que vieram, não só portugueses, mas nós tivemos também os ingleses, os espanhóis, os franceses que também chegaram ao Brasil e também encontraram, né? Quem chegou primeiro foi Portugal, mas houve outros países que também chegaram. Aí na questão 3 nós temos o seguinte, ó. O conhecimento do modo de vida dos indígenas no século XVI chega a ser bastante detalhado em virtude do relato de viajantes e missionários que conviveram com eles. Que elementos da cultura dos indígenas foram incorporados à cultura brasileira? Então, gente, o que foi incorporado? Os aspectos, os modos de vida das populações indígenas, as crenças que os indígenas possuíam, a própria comida, né? Então, todos esses itens, é claro que tem mais coisas, vocês podem colocar mais coisas, mas tudo isso foi incorporado, né, à nossa cultura. Por exemplo, vamos pensar a mandioca. A mandioca é uma comida que é originária do indígena. Então, essas são as questões ali da página 33. Na página 34, nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, mas antes eu quero mostrar para vocês um videozinho que eu achei bem interessante, que relata essa chegada dos portugueses ao Brasil. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, numa nau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão, muita cultura
a trabalhar já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro para nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. E aí, gente, gostaram do videozinho? Vocês perceberam, bem no final, quando tinha uma quantidade X de índios, depois a diminuição? Então foi aquilo que eu falei para vocês no início, né? A dizimação, né, da cultura. E assim, essa relação entre o português com o índio é o que nós temos hoje na nossa cultura, uma cultura que é uma cultura miscigenada, né? Que temos várias misturas de raças e tudo mais. Então isso foi bem legal. Eu gostei bastante desse videozinho, por isso que eu passei para vocês, tá? Agora, gente, eu quero que vocês peguem lá na página 34. A gente vai fazer a leitura desse textinho, né? Um poema, na verdade, de Oswald de Andrade. Então, Oswald de Andrade, ele participou da Semana de Arte Moderna em 1922 e ele fez uma crítica à chegada do português ao Brasil. Então, o que nós podemos observar nessa imagem, né? O português chegando, ali chuva que estava caindo, as caravelas, né? Chegando naquele momento e o índio esperando ali para ver o que ia acontecer. Então, o título desse poema é Erro de Português. Gente, nós podemos levar esse nome para dois lados. A gente pode pensar, por exemplo, no erro de português como sendo o quê? Algo que foi escrito de maneira errada, né? Ou o erro que o português teve ao chegar no Brasil. Então, são essa ambiguidade aí que essa metáfora traz para a gente, né? Então, quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, gente, se nós formos avaliar esse poema, ele tem várias coisas importantes que a gente vai pensar em relação a essa chegada, né? Então, será que essa chegada, ela foi, assim, amigável como as pessoas colocavam? Nós temos também, nesse poema, várias coisas ali que a gente pode trazer, né? O fato da chuva, né? Por que não o sol? Por que o português chegou à chuva? O que a chuva representa? Né? O fato do português vestir o índio, esse termo, significa o quê? Que o índio aderiu ao que o português trouxe, a cultura que o português trouxe, a forma que o português tinha de viver, né? Quando ele diz lá, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português, ou seja, se o indígena recebesse o português de outra maneira, provavelmente hoje nós não teríamos um domínio ou não teríamos tido naquela época o domínio do povo português, né? Então, tudo isso, gente, são questões que nós vamos ver ali na página 35, tá? Então, a primeira atividade que vocês têm ali é o seguinte, ó, o poema parte de um acontecimento histórico. Qual é esse acontecimento? Já falamos sobre isso, né, pessoal? É o que? É o descobrimento do Brasil. Os primeiros contatos entre o colonizador, que era o português, e os colonizados, que eram os indígenas. Tá? Então, esta seria a questão ali que vocês precisam responder na número 1. Na número 2, nós temos, ó, o poema apresenta uma linguagem acessível.
né? Uma linguagem fácil, uma linguagem que a gente consegue compreender bem, cotidiana, que faz parte do dia a dia. Que verso confirma essa afirmação? Então, eu posso utilizar ali o quarto verso. Que pena, né? Então, é como se o leitor estivesse conversando com o autor estivesse conversando com o leitor, tá? Então, seria esse termo ali no terceiro verso, que pena. Na questão 3, nós temos o seguinte. O eu lírico defende uma ideia. Qual seria essa ideia? A chegada dos portugueses ocorreu em um dia de chuva e eles acabaram por cobrir o indígena. Tivessem chegado em um dia de sol, o indígena é que despiria o português. Como é possível interpretar essa tese presente no poema, considerando a hipótese de que vestir-se na época desse encontro está relacionado à civilização europeia e que despir-se pode estar associado ou ser associado a estar fora dessa civilização? Então, ele está perguntando isso, né? O que significa, né, em relação a essa tese? Eu poderia dizer o quê? Que o eu lírico, ele faz o quê? Ele brinca com a possibilidade do processo de colonização ou de civilização ter sido ao contrário, né? Então, ele faz uma brincadeira com esse processo. Ao invés do português dominar o indígena impõe ao português sua cultura, despindo, ou seja, deixando o português como o indígena era. Então, eu achei bem legal essa questão ali, tá? Aí, na próxima questão, vocês têm lá a questão 4. No poema, há uma marcação explícita da condição em que ocorre o encontro do português com o indígena, dia de chuva. Em nossa cultura, um dia de chuva comumente está associado à tristeza. Para você, nesse poema, a chuva pode ser associada à tristeza? Se sim, como você interpretaria a outra condição sugerida pelo par sol alegria? Discuta oralmente com seus colegas e em seguida registre suas conclusões. Gente, então se nós pensarmos nessa ideia de que a chuva pode representar a tristeza e o sol pode representar a alegria, como que a gente pode de repente colocar isso aqui? Seria, né, quando ele diz lá, se sim, como você interpretaria essa condição sugerida pelo sol, barrinha alegria? Então, a tristeza, pelo índio ter que se sujeitar às regras e formas de vivência dos portugueses, né? Então, seria essa a tristeza. Então, se fosse alegria, de repente, o índio poderia estar feliz, por quê? Porque ele não se sujeitou àquelas regras, né? Então, sim, se você colocar assim lá, tristeza por ter que se sujeitar às regras e formas de vivência dos portugueses, né? Se você colocar assim. Se caso você achar que não tem nada a ver, essa ideia de chuva associada à tristeza, você coloca que não, mas aí explica por quê, tá? Beleza? Então, a próxima questão é a questão 5. Considerando suas respostas às questões anteriores, qual é o significado do título do poema Erro de Português? No início, eu já tinha mais ou menos falado para vocês o que significava, né? Então, seria o quê? Eu posso dizer que pode estar relacionado tanto a um erro gramatical, né? Por quê? Porque nós usamos a língua do português, que é a língua portuguesa, ou então, poderia ser o quê? Esse contato entre o indígena e o português foi algo errado, né? Não deveria ter acontecido dessa maneira. Então, são essas duas opções aí que a gente pode colocar, tá? Gente, na próxima aula, nós vamos nos encontrar pelo Google Meet, vamos resolver alguns exercícios. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, vocês anotam lá a pergunta, depois a gente conversa lá na aula. Beleza? Então, um abraço para vocês e até a próxima!